Olá, meus queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 23 de 9 de 2024, e nós estamos acá novamente para conversarmos e batermos papo. Final de semana muito diferente, nada programado, loucura total. Por quê, professor? Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Sabadão, trabalhei igual um doido na parte da manhã, ajudando o pessoal fazendo negócio de adesivo, fazendo as coisinhas. Depois à tarde fui tudo quanto que é velório que podia ir, tinha que ir. Fui velório daqui, velório de lá. E rapaz do céu, foi para todo lugar. Mas de certa forma foi até bom, porque ali eu pude ver o que agora está como secretário do Ministério da Agricultura lá de Brasília, que foi a mãe dele que faleceu. Pude revê-lo, pude ver o prefeito de Amparo, pude ver bastante gente ali, um pessoalzinho que eu precisava ter visto, fazia tempo que eu não via. Então, de certa forma, as coisas correram mais ou menos de acordo com o que estavam meio que programado para se acontecer, né? Então foi algo interessante, algo bom. O prefeito de Amparo não é o atual, era um que era antes e está se candidatando novamente para concorrer com o que está atual. E assim foi. Rapaz, uma pessoa parece que é interessante, parece que é uma pessoa boa. Tá meio assim, assustado, achando que não vai conseguir, mas coisas de política, né? E aí foi, então, domingo, sabadão, depois eu fui lá ver minha mãe. Aí eu fui lá ver minha mãe, tá se recuperando bem da cirurgia que ela fez. E aí, conversando com ela pegou e falou o seguinte: olha, o probleminha que eu tive, que ela falando, né? O probleminha que ela teve é um problema que disse a médica que é super comum. E o pessoal não trata. Não trata, não. Acha que é uma feridinha. Ah, deixa a feridinha. Ah, mas deixa isso aí. Ah, não é nada. E a hora que vai ver, já era tudo. Olha, gente, o sistema de saúde público, o tal do SUS, está cada vez pior, pior, pior. Aquela manutençãozinha para inglês ver, eu vou tirar pressão, conversar com você, que ver como é que você tá. Isso aí é uma lindeza que funciona, que é uma benção. Agora, quando a pessoa precisa para tirar um cistozinho, para tirar não sei o que, rapaz, é uma fila gigante, é um parto monstruoso, é assim algo sobrenatural. E inclusive ela pegou e falou assim: olha, eu acabei de fazer cirurgia e já me marcaram uma coisa que eu já tinha feito 1 ano atrás para um cisto que eu já até tinha esquecido, para tirar um cisto, que é um caroço que tá e tal. Eu falei assim: e aí? A médica falou que eu podia, que não tinha problema nenhum fazer cirurgia e tal. Falei: olha, não tem problema nenhum, mas tem, né? Porque queira ou não queira, pode ser mais pequenininho que for, pode ser mais simples que for, mas ainda é uma cirurgia, ainda é algo, né, para se tomar atenção. Mas, em todo caso, está se andando, tá caminhando. E assim nós vamos. Domingão, rapaz. Aí terminou o sabadão. Chegou domingo, acordamos cedo, tal, comecei a fazer minhas coisas, falei, vou começar a guardar minhas ferramentas, meus fios, todas as coisas que eu tenho de obra lá de cima. E comecei a trocar uma caixa, que eu tinha uma caixa onde eu coloco os fios, coloco algumas coisas. Eu falei, eu vou trocar essa caixa aqui, guardar algumas coisas que tá aqui, e já deixar pronto essa caixinha aqui. Aí eu comecei, rapaz, comecei daqui, comecei de lá, de repente, veio aquela vozinha e fala assim, escreve pro fulano de tal. Eu falei, eita, plena, então tá bom. Escrevi, falei, tal, não sei o que vocês vão fazer hoje, tal, será que dava, a gente podia fazer alguma coisa, mas eu não queria muito nem ir para Olambra, porque eu já fui, nem muito para Pedreira, que eu já fui e tal, e nem ficar aí na cidade de Jaguariúna. Aí é a mesma pessoa que eu fui lá fazer o curso lá, né? O doutor. E aí ele pegou e falou assim, então vamos para Serra Negra.
Vamos embora. Falei, então tá bom. Falei pra minha esposa, falei, vai se arruma correndo pra nós ir. E as cidades são tudo assim, sabe? Daqui pra daqui para Jaguariúna é coisa de não dá 20 quilômetros. Vamos por 20 quilômetros. De Jaguariúna para Pedreira, mais 15, 20 quilômetros. De Pedreira para Amparo, mais 20 quilômetros. De Amparo para Serra Negra, mais 20 quilômetros. Ou seja, dá uns 60 quilômetros. Aqui tem bastante curva, né? Bastante subida, então acaba demorando um pouquinho mais. Mas é uma viagem super tranquila. Chegamos lá, ele já sabe uns esquemas lá, né? Então fala assim: ó, vamos todos. Vamos estacionar no Bolsão. Tem um bolsão assim assado. Falei, beleza. Chama o Bolsão, um lugar para estacionar, maravilhoso. Já começamos a nossa saída lá, andada lá, já conhecendo tudo quanto que é lugar. E fomos de lojinha daqui, lojinha de lá. Já degustei, falei, tô com vontade de tomar um café. Sabe o que aconteceu? Cheguei lá, rapaz. A mulher tem um negócio de degustação de café. Eu falei, nossa, que benção, não precisa nem gastar dinheiro para tomar um cafezinho, rapaz. O cafezinho maravilhoso, até comprei um saquinho, um pacotinho, porque o café para mim dura, rapaz, nossa, dura um mês e meio. Um mês e meio dura o café para mim. Porque só eu que tomo. E tomo só de manhã, não tomo o dia inteiro, porque são vicia, né? Vicia é brabo, né? Ele não pode tomar o dia inteiro. Se tomar o dia inteiro, vai viciar. E vai viciar com gosto. É igual refrigerante, Coca-Cola, essas coisas. Não tomo, mas de jeito nenhum. É uma vez ou outra. Porque se tomar todo dia, vicia. E aí, nós fomos, chegamos lá, conhecemos a tal da fonte, que não sei o que já fazia tempo que estava pronta lá. Fomos conhecer a tal da fonte. Fomos conhecer o negócio da Disneylândia do robô. O cara foi construir um negócio de Disneylândia lá de robô, só que quem tem problema de joelho ou quem for muito gordinho não consegue subir muito não. Eu quase saí enroscando dos lugares lá. Porque ele foi construindo, moço, de um jeito, emendando um negócio daqui, um negócio de lá, e foi emendando, fazendo coisa daqui, fazendo coisa de lá. E, rapaz, ficou legal. Mas não é uma coisa assim, sabe? Eu vou fazer para tal. Ele foi criando ele mesmo, por ele mesmo, e deu no que deu, e saiu o que saiu lá. Ele transformou a casa dele num parquinho de diversão, de robozinhos lá, de coisinhas que fica, né? Fica brincando assim. É um negócio assim. É desse jeito aí. Então, mas é legal, bacana. Bom, resumo da ópera. Por que Deus será que falou para eu pegar e ir lá bater papo com ele? Eu não sei não, mas eu tô desconfiado. Ele vai escutar o vídeo, mas eu tô desconfiado. Porque ele tá doidinho para ir pro sul. Tá doidinho lá para a região de Santa Catarina. E lá em algumas cidades próximas de Blumenau. Então ele falou, nossa, Blumenau é a coisa mais linda que tem. Eu falei, deve ser mesmo, porque as cidades do sul são todas características de fato, né? Aquelas casas com aqueles enfeites bonitos, não é aqueles prédios feios, aquelas coisas toda, né? Ainda tava falando para ele, falei assim, eu gosto de ir na praia, porque eu vejo aqueles prédios com aqueles desenhos, com aqueles vidros verdes e tal, eu acho tão bonito. E os prédios novos que estão construindo na praia já não tem mais isso. E no sul, que também tinha um monte de prédio, tudo cheio de desenhos, características, agora também não está tendo mais isso. Agora estão fazendo tudo chapadão, prédio parecendo modernão, falando que é moderno, mas sem enfeite nenhum, umas coisinhas meio feinhas, mas vamos que vamos. É que ele ainda não sabe o preço que é as coisas lá por região do Blumenau. Mas eu vou falar pra você que eu acho que ele vai se assustar. Ih, como vai se assustar? Em todo caso, conversando com ele, já vou ter uma visita para quando eu for lá para Birigui. Ele definiu que vai dar uma passeada lá em Birigui, vai ficar hospedado lá em casa, se Deus quiser. E vai ser muito bem recebido. Vamos lá, vamos tentar conhecer alguma coisa lá em Birigui para poder apresentar para ele, né? Porque já pensou? É dois estrangeiros, um estrangeiro mostrando a cidade para outro estrangeiro, né? Ai, mas nós achamos alguma coisa lá para conhecer, para ver. Acaba conhecendo um monte de coisinha. Fomos no negócio do macaquinho também lá em Serra Negra. Não vale muito a pena não.
Só se for um lugar pro pessoal mesmo, entre eles, lá para ir almoçar, coisa assim, mas eu vou falar para você que não é algo que me deixou assim, não é não. Mas, e aí, gente, o que acontece? Ele tem várias formações. Então, ele tem formações em biomédica, em psicologia, em química, em várias coisas, né? Então, ele tem mestrados nesses setores, ele tem doutorados nesses setores, ele tem pós-doutorado. Então, é uma pessoa que, olha, eu diria que para a nossa universidade que queremos fazer, vai ser assim uma peça crucial. E se o espiritual ligou pontinhos ali, é porque tem um porquê. É porque tem uma explicação. E essa explicação é que nós vamos acabar conhecendo, entendendo, sabendo o que é, o que não é e como que é. Então vamos ver-nos as cenas do próximo capítulo. Vamos observando e vamos vendo até onde chega tudo e como vai chegar tudo. Sobre as coisas de Birigui, não sei, eu dei uma pausada agora para montar caixa, terminar de montar mais coisas, porque eu já montei, e ainda tem um monte de coisas picadinhas que eu preciso arrumar. Então eu vou ver se eu arrumo algumas outras coisas picadinhas que tem aqui, encher alguns potinhos de alguns líquidos que precisa colocar para deixar tudo pronto, né? De minhas caixinhas de tratamento, de cura, essas coisas tudo. Eu vou ver se eu termino de montar algumas coisinhas que preciso montar. E eu acho que eu vou ter que ir no cartório hoje, porque eu acho que vence hoje. O negócio de verbação, até preciso ver, rapaz. Eu acho que é hoje, deixa eu ver se é a data aqui. Que dia que é 23/9, previsto para análise, 23/9. Então hoje é 23/9. Então tá previsto para hoje. Então também vou ver isso daqui, para ver se eu já resolvo isso daqui. E as coisas estão tudo caminhando. Então seja o que Deus quiser, como Deus quiser e por onde Deus quiser. O que eu sei é que eu estou alertando as pessoas para não ficarem em cidades muito grandes. Professor, o que é uma cidade grande? Campinas não é uma cidade grande. Campinas é uma cidade gigantesca. Cidades grandes são cidades acima de 300 mil habitantes. Evitem tais tipos de cidades. Por quê? Normalmente, cidades muito grandes, têm uma grande tendência de faltar comida para a população e o povo ficar louco e querer invadir coisas, querer invadir situações, querer fazer coisas feias e atrocidades e, nesse ponto, prejudicar algumas situações como tal. Né? Então vamos ter um pouquinho de atenção e cuidado com essas coisitas, porque um dos grandes problemas do planeta vai ser com fome. Fome. Primeiro vai se subir o preço das comidas, ainda vai ter nos produtos, mas vai subir, e as pessoas vão diminuir, até chegar num ponto como o da Cuba. O de Cuba, aonde que vai faltar de fato comida. Então vocês querem saber como é que vai ser mais ou menos? Olha Cuba como é que tá ficando e nós vamos chegando mais ou menos aquilo. Professor, aonde? Só o Brasil? O planeta. Nós estamos falando do planeta. Planeta. Ok? E quanto mais for a população, mais problema de fome vai ter. Quanto maior for a população dos países, mais problema de fome vai ter. Então, meus queridos, não se enganem, tá bom? Muita calma nessa hora, muita atenção, porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas, professor, quando vai ser? Como é que vai ser? Isso é gradual, viu, gente? Então, vocês vão vendo que vai começar a subir o preço da comida de pouquinho em pouquinho. Aí você vai ver que as coisas vão começar a ficar mais e mais difíceis. Aí vai começar aquele processo de minguar.
Então, o turismo vai começar a minguar porque já não vai ter dinheiro sobrando para turismo. Então, mingua. O turismo minguando, as pessoas que vivem do turismo mingua. Aí, do turismo minguando, as outras pessoas minguam. Aí, a indústria mingua porque a população está diminuindo. E aí, começa a minguar, e os preços subir. Os desempregos vão andando, e os preços vão subindo, e seja sabe-se lá onde vai chegar, como vai chegar, por onde vai chegar e tal. Então, meus queridos, rezemos. Nem mais, nem menos. Rezemos, porque a coisa tem uma tendência de caminhar e ir para uma situação meio tenebrosa. Meus queridos, eu acho que aquela minha viagem que eu estava para ir e fazer lá para a região de Israel não vai ser tão cedo não, viu? Pelo visto que eu estou vendo das guerras aí. Não vai não. A do peru que eu preciso fazer, vamos ver. O gajo falou que fez a tal da magia. Ele ficou encantado com a coisa. Ele falou, cara, ficou a coisa mais linda do mundo. Nossa, ele ficou encantado. E ele falou que se arrepiou assim do toquinho da cabeça até o dedão do pé. Eu falei, isso é um sinal muito bom, né? Então eu acho que as coisas vão caminhar, certo? Gratidão para as pessoas que estão ajudando. Já estou com a estrutura, Deus já está abençoando para algumas coisinhas aí, para facilitar as viagens, para facilitar a mudança. Então, graças a Deus, as pessoas que estão ajudando, olha, que Deus abençoe muito. A pessoa pediu, falou não falar nada para ninguém, mas eu quero que a pessoa saiba que eu estou muito agradecido. Fora a responsabilidade que me dá, né? Porque quando a gente recebe as doações, vocês podem achar que é simples. Ah, você recebeu tal, não sei o quê. Não é bem assim não, né? Porque as ajudas das pessoas, a pessoa ajuda um pouquinho aqui, outra um pouquinho ali, outra um pouco lá, outra mais ali, outra mais aqui. E aquilo gera uma responsabilidade, e eu dentro dessa responsabilidade tenho que ter um certo controle, certo? Então eu não gosto de misturar uma coisa com a outra, o dinheiro de espiritual com o dinheiro de sobrevivência, porque eu acho quase tendo certeza que eu preciso ter uma certa sustentabilidade de sobrevivência, sem depender de doações para sobreviver. As missões, ok, porque são coisas esporádicas, uma aqui, outra ali, um evento, uma compra, uma mudança, então são coisas esporádicas. Mas sobrevivência, eu estou fazendo tudo de tudo para não depender de nada. E dentre essas coisas, uma delas é colocar meu filho em escola do Estado. E ali ele vai ver uma outra realidade, ele vai ver a realidade real mesmo da humanidade, das dificuldades. Ele vai ver, e a cidade é pequena, provavelmente vai ter coleguinhas que são de uma área um pouco mais rural. Então ele vai ter pessoas, ele vai ter um mundo que ele nunca viu. Então até então ele só viu um mundo onde todo mundo tem celular e todo mundo tem computador. Ele vai ver um mundo onde quase pouca gente tem computador, muita gente ajuda a tirar leite de vaca, ajuda o pai na roça, ajuda a tratar não sei o que da roça, ajuda o pai a trabalhar, a mãe a trabalhar, porque é outro mundo, é outra coisa. Então eu acredito que vai ser uma boa experiência para a criança. E assim nós vamos caminhando, né? Tudo são experiências. E Deus dentro da sua perfeição, fazendo tudo com muita perfeição. Graças a Deus. Ok? Meus queridos, o dólar fechou na sexta-feira com uma grande subida, deu uma disparada de 1,78 e fechou em R$ 5,52. No final de semana, quando o dólar, a bolsa não abre para o câmbio, ele tem uma flutuação, ele vai tendo as suas negociações no mercado já fechado, né, que a gente chama de mercado fechado, né? E o dólar deu uma quedinha. Então existe uma tendência do dólar diminuir dessa subida que deu agora, certo?
Então vamos vendo as cenas do próximo capítulo. Ah, e deixa eu falar outra coisa. Conversando com esse meu amigo, eu fiquei feliz das histórias que ele andou comentando comigo, porque são coisas que estão acontecendo no planeta, e quanto mais acontece no planeta, mais feliz eu fico, porque eu vejo o movimento global. Estão surgindo pessoas como a minha moderadora Tequinha. Então, ele estava comentando que surgiu uma pessoa lá em Portugal, que ele tratou, que ele fez a quebra lá de não sei o que, de essas quebras hipnóticas, esses tratamentos de realinhamento, né, do corpo e de tudo mais. E essa pessoa, ela está sendo forçada a benzer outras pessoas, colocar a mão na cabeça das pessoas, e está tendo alguns fenômenos. Então, o fenômeno de colocar a mão na pessoa e a pessoa melhorar. Então, só de pôr a mão a pessoa já melhorar? Tá. Todos os fenômenos que a gente falou que já iria começar a acontecer, já está começando a acontecer. Graças a Deus. Inclusive, ele falou que teve até um fenômeno lá em Portugal, lá numa cidade lá, que é a Vera, lá, sei lá como é que é, uma Véola, sei lá, não sei o nome como é que era. Que a senhora foi, né, a convite, meio que sem querer, né, tipo assim, olha, vai acontecer tal coisa. E aí foi, e chegou lá, e o pessoal que ia tocando nela ia chorando, ficava emocionado e chorando. Até a filha que ia ajudar ela para andar para um lado para o outro, só de tocar na mãe já ficava chorando também. Então está acontecendo algumas coisas bem malucas no planeta. Deus está trazendo e conectando pessoas de vários pontos do planeta de fato, certo? Vários pontos do planeta de fato estão trazendo. E dentro dessas conexões, dentro dessas situações, está acontecendo essas anomalias. Eu não diria que seria uma anomalia, eu diria que são situações, acontecimentos extraordinários. Então você vai vendo que de fato Deus está agindo de várias formas e de várias frentes, tá? Ele também contou um fato que acontecia muito comigo, com uma outra senhora de outro lugar, aonde ela viveu mais de 20 anos tocando 5, 6 casas espíritas, né? De atendimento espírita, e ela mudou a forma dela ver, e no que ela mudou a forma dela ver e as formas de atendimento, as pessoas iam expulsando ela. E aí foi expulsando ela, que não fala, olha, a senhora está convidada a se retirar, E assim foi. Então todas as pessoas que pegam e mandam eu embora, né? Então vocês lembram que acontecia comigo direto? Eu ia no centro, a pessoa, olha, você está convidada a ir embora. Ia no outro, você está convidado a ir embora. Ia no outro, você está convidado a ir embora. Aqui você não pode ficar mais não. Aqui foi expulsando. Todo esse processo está acontecendo com ela. Pra vocês verem como é que a forma é uma regra espiritual, né? É um modus operandi. Só que agora vai tá invertendo. Agora nós vamos estar retirando, expulsando, pedindo para se retirar aqueles que não estão se adequando para a transformação que está acontecendo no planeta. Então foi muito bom ter saído, descansado um pouco, despairecido um pouquinho a cabeça nesse final de semana. Uma viagem que, graças a Deus, não tem muito custo, né? Porque comida, achamos um lugarzinho lá bacaninha, de 35 conto a refeição, compramos um refri de 2 litros e se andamos para cima e para baixo, rapaz, aí foi bom. Gasolina gastou um tiquinho e olha, rapaz, pensa numa benção. Foi maravilhoso. Eu digo para vocês que foi abençoado. Minha esposa que fala, né? Ficou feliz. Eu falei, bom, pelo menos nós estamos lembrando e conhecendo todas as cidades, porque aqui são pertinho, mas depois que nós for lá para aquela região lá longe, aí vai ficar tudo longe. As coisas daqui vão ficar longe e as coisas de lá vão ficar perto, né? E assim seja, assim será. Mas vamos para as notícias do jornal, tem algumas coisas meio tenebrosas aqui, tá, gente? Então eu falei do dólar, bolsas de valores despencou na sexta-feira, caiu 1,55 aqui no Brasil.
Fechou a bolsa em 131,065. Eu acho que hoje vai dar uma arrepiada, vai subir de novo. Foi só uma questão de alguns movimentos. Não acredito que vai se manter. A bolsa da Alemanha está subindo um pouquinho, 0,44, mas está 18.813, um valor bem alto. Então, dentro de uma normalidade. Eu acho que hoje a bolsa do Brasil dá um sorriso para nós, né? Jornal da Infomoney. Índia desbanca a China e vira queridinha dos investidores globais. Alguns analistas acreditam que a Índia pode ser o novo motor do crescimento econômico global. Então, mais um sinal da falência da China, da quebra da China. Os investidores estão saindo da China, estão indo um pouco para a Índia e ainda vou falar, ainda vão ir para a Austrália. A Austrália vai ser um dos pontos que mais vai crescer no planeta. E vamos dar uma observada nas coisas, como é que vai ser. Mas a Índia crescendo é um sinal bom, apesar de que eles estão tendo problemas climáticos seríssimos, tão graves quanto o do Brasil. O problema de infraestrutura da Índia é tão grave quanto de um país paupérrimo e destruído. A Índia não tem estrutura para ruas, para carros e está abarrotado de veículos. A Índia não tem estrutura para a quantidade de população e os rios todos poluídos, todos rebentados, e ali vai ter um problema gravíssimo de água. É só ter uma sequinha um pouquinho, já cria um problema seríssimo lá. Se aqui nós estamos com problema, imagine na Índia, com aquela imensidão de população. Vai dar ruim. A Índia vai ser um dos que vai ter colapsos gigantescos. A China vai ter colapso gigantesco, a Índia vai ter colapso gigantesco, e alguns outros vão ter meio que forçando. Jornal do Estadão, falando da China de novo. O jornal The Economist, um dos mais famosos e conhecidos do planeta, disse a seguinte situação. The Economist, 2 pontos. Saiu no jornal do Estadão. A ira dos chineses com o aumento da idade de aposentadoria do país. É tipo assim, era uma regra, era só você guardar o meu dinheiro de aposentadoria e eu ir aposentar. O que é isso de querer mudar a regra depois no meio do jogo? Eu comecei a pagar, era um valor e agora é outro. Pois é. Mal sabem eles que isso daí vai ser para o planeta inteiro, que a aposentadoria é uma grande ilusão e que eles caíram no perdeu mané, como todo mundo, brasileiro, europeu, tá todo mundo entrando no perdeu mané. Com exceção daqueles que colocaram todos os dinheiros das aposentadorias em fundos soberanos e estão em grandes investimentos, até o dia que a bolsa quebrar inteira. Aí esses também quebram. Cenas do próximo capítulo, e eu só observo. O líder da China, Xi Jinping, se gaba de que seu sistema político tem uma capacidade incomparável de realizar coisas difíceis, para qualquer coisa que beneficie o partido e o povo, disse ele. Devemos agir com ousadia e determinação. No entanto, foi somente em 13 de setembro, após anos de indecisão, que a China anunciou o primeiro aumento de sua idade de aposentadoria desde a década de 1950. De uma das mais baixas do mundo, ela começa a se aproximar das normas dos países mais ricos. Só que o povo não está gostando, não. E o povo está se rebelando. E o povo está ficando nervoso. Olha aqui. As pessoas comuns estão xingando a portas fechadas. Porque não pode falar no meio da rua, porque senão vão presos. Porque você não pode falar mal do governo. Mas elas estão todas revoltadas, se preparando para a aposentadoria. E de repente a pessoa fala assim, não vai poder mais aposentar. Problema sério, hein? E eu só observo. Jornal Reuters. Estados Unidos, presta atenção aqui, vão propor proibição de softwares e hardware chineses em veículos conectados, segundo fontes.
Por quê? Porque aos computadores de bordo, veículos que estão tendo internet para localização e não sei o quê, eles vão travar os softwares chineses, porque senão os chineses podem controlar tudo e todo mundo e pode dar problemas sérios numa possível guerra. E numa brincadeira dessa, pode quebrar mais ainda a China. Então, meus queridos, quem avisa amigo é, o buraco está mais embaixo e bota mais embaixo nisso. Rezemos, rezemos e rezemos. Tá indo para um caminho feio, o planeta, e vocês vão ver como que tá indo. Questão de guerra e tudo mais. Mas antes, dentro do Apocalipse, que já foi dito sobre as questões do Apocalipse, BBC News Brasil, amo esse jornal. Por que o preço do café está disparando no mundo? E o que uma fruta fedorenta tem a ver com isso? Preço como 5 libras, ou seja, R$36 em Londres, ou $7, R$38 em Nova York, por uma xícara de café, podem ser impensáveis para alguns, mas podem em breve se tornar realidade graças a uma tempestade perfeita de fatores econômicos e ambientais nas principais regiões produtoras de cafés do mundo. O custo do grão torrado negociados nos mercados globais está agora em um nível historicamente alto, diz a analista Judy Gaines. Especialistas culpam uma mistura de safras problemáticas, forças de mercado, estoques esgotados e as frutas mais fedorentas do mundo. Uau! E aí? Como é que funciona? O que está acontecendo? Aí eles estão falando que as mudanças climáticas estão afetando toda a situação. Aqui, além da situação climática, de não chover, ainda está tendo a questão de incêndio. Nós fomos em algumas regiões lá, e matas e matas e matas, todas queimadas. A gente olhou assim, tudo queimado. Triste de ver. Coisa assim, nossa senhora. Vietnã com problema. E aí outros lugares com chuva. Um lugar chovendo demais. Outro lugar com seca demais. E aí a coisa tá indo e tá virando um forfé. A fruta, que é proibida no transporte público da Tailândia, Japão, Singapura e Hong Kong por causa do seu fedor, está se mostrando popular na China. Opa! Como assim? O durian é o tal da fruta fedida. Os agricultores vietnamitas estão substituindo suas plantações de café por durian para lucrar com esse mercado emergente. Durian, estão arrancando os pés de café e plantando esse tal de durian, essa planta fedida? É. E aí o café está subindo de preço? É. Então, meu querido, quem tem café, fica quietinho aí, porque você vai ficar rico. Um sítiozinho que tiver aí uma plantaçãozinha aí, que conseguir colher 1000 sacas, meu querido, o gajo vai conseguir comprar um carro zero e se bobear um trator ou se bobear uma casa. Só numa colheita, porque vai subir muitos preços de coisas agrícolas. As questões agrícolas vão virar ouro. Ouro. Se achar uma região que ainda não for afetada pela grande seca ou por grandes chuvas, ainda chegar naquele meio comum que vai um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, quem conseguir sobreviver, moço, vai virar rei. Vai ficar assim, nossa, vai ganhar o que se ganha em 10 anos, vai ganhar num ano só. E não vai ser um ano só ganhando esse mundo, não. Vai ser uns 2, 3, 4, 5 aí. Então, olha, quem avisa, amigo é, hein? Tô avisando, hein? Quem avisa, amigo é. Vai, porque vai dar bom. E dentro das coisas, só que vai subir no preço pro povo, né? Então, o povo vai passar dificuldade. Quem planta, quem coisa, ainda vai ganhar muito dinheiro até chegar num momento de crise absoluta. Aí os governos vão falar assim, não, agora eu vou tomar conta de tudo.
Agora ninguém pode vender, ninguém pode fazer, porque tem que ser tudo em cima de mim, tudo em cima das coisas, como é que faz? Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Jornal da Infomoney. Tupperware entra com pedido de falência após fracassar na tentativa de reestruturação. A empresa entrou com pedido de proteção sobre o capítulo 11 dos Estados Unidos, onde buscará aprovação do tribunal para facilitar um processo de venda. Falência de mais uma empresa no planeta. Muito bem. Quer mais? Vamos lá. Jornal da Infomoney. Subsidiária da Johnson & Johnson pede falência por processo de talco cancerígeno. A farmacêutica tenta novamente encerrar os longos processos judiciais sobre o talco cancerígeno. Então, a empresa fazia um monte de coisa louca, recebeu um monte de processo, falência, mais um fechando as portas. E vai fechando, e vai fechando, e vai fechando. Empresas de automóveis mandando um monte de gente embora. E eu só tô vendo e o povo fingindo que não tá vendo nada. Calma, gente, vocês vão ver aonde nós vamos parar. Mais inteligência artificial, mais não sei o quê. Calma lá que vocês vão ver. E aí, nós tivemos alguns eventos esse final de semana, como das Nações Unidas e questões de guerras, certo? Jornal da Infomoney. O presidente Lula discursa nas Nações Unidas e critica o órgão, as Nações Unidas, criticou as Nações Unidas. Falta ambição e ousadia. Será, Lula? Fecha aspas. O presidente brasileiro discursou durante a cúpula do futuro e afirmou que a crise da governança global requer transformações estruturais. E ainda cortaram o microfone dele lá, porque passou o tempo dele lá e já era. Cortaram ele no meio das falas dele. E aí teve uma outra nota aqui do outro jornal, Jornal DW Brasil. Nações Unidas, 2 pontos. Pacto para o futuro. Tá escrito assim, pacto. Pacto. Eu não gosto desse termo pacto. Você pode gostar, mas eu não gosto. Pacto. Adotado apesar da oposição russa. A comunidade internacional adotou este domingo, ontem, dia 22/9, um plano de reforma das Nações Unidas, denominado Pacto para o Futuro, apesar das críticas de Moscovo ao texto final. Meus queridos, Pacto do Futuro, olha o nome, Pacto do Futuro. E vai ter uma reforma das Nações Unidas. Isso daí para mim, moço, mas não, nem só cheira. Cheira, fede, parece, tem características das grandes situações, das grandes normas. Normas? Não. Da grande ordem, pois é, mundial. Eita pleura. Teoria da conspiração e ação? Tudo parece e indica que sim. Teoria é teoria. O problema é que quando começam a colocar as teorias em práticas, que é o que eu estou vendo, aí ela deixa de ser uma teoria e deixa de ser e começa a ser uma execução. E aí? E aí pergunto eu. E aí? Pois é. Cenas do próximo capítulo. Só observo. Isso aqui, assustador, hein? Jornal AFP. Escalada militar não é o melhor para Israel. Alerta os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão falando, não é o melhor. E eu já cantei a bola que o Israel ia ser arrebentado, não falei? Tudo é necessário para que destrua toda a cidade santa, para que aquelas coisas santas antigas deixem de existir e só fiquem os lugares santos e não mais as criações humanas santas, se assim pode se dizer. E será que o terceiro templo se constrói assim que tudo for destruído? É o que eu falei lá atrás. O Armagedon está chegando. E logo em seguida saiu uma outra nota, Jornal da Infomoney. Chefe do Pentágono, ou seja, da inteligência militar, mostra preocupação com a escalada entre Israel e Hezbollah.
Israel anunciou ter matado um importante comandante do Hezbollah e outras importantes figuras do movimento libanês durante ataque aéreo em Beirute. Só que não parou por aí. Esse final de semana, nós tivemos um monte de ataque. Um atacou o outro. É míssil voando para cá e míssil voando para lá. Esse final de semana foi o caos. Um monte, não se engane, um monte. E aí, mais uma nota da Infomoney. Nações Unidas alerta que violência no Oriente Médio pode se tornar conflagração devastadora. Ou seja, algo deflagrado, ou seja, que vai acontecer de forma devastadora. Não é tarde demais para evitar tal loucura. Ainda há espaço para diplomacia, ou seja, para conversar, afirmou a chefe de assuntos políticos das Nações Unidas. Não sei nem quem que é. Será que é alguma pessoa que eu conheço, que eu trabalhei junto? Se tiver o nome dela aqui, depois eu vou ver. Depois eu vou ler a matéria certinho. Ah, Rosemary de Carlo. Não conheço essa aqui não. Eu conheço só o Philip, que eu trabalhei com ele. Era meu chefe direto na época, da Agência Diplomática das Nações Unidas. Então, meus queridos, a coisa tá feia. Armagedon chegando, tudo caminhando. Por isso que eu acho que eu não vou conseguir ir lá não nessa guerra feia aí não. Será que depois que tudo foi construído eu posso chegar lá e com o meu cajado e botar para quebrar? Não sei, minhas roupas já devem estar para ficar prontas, hein? Se não ficar pronta, vai ter que ficar pronta de um jeito ou de outro. Eu não vou cobrar ninguém não, mas a coisa vai ter que acontecer de um jeito ou de outro, vai ter que acontecer. E eu acho que essa roupa vai ter que ficar pronta antes de eu ir pro Peru. E o Peru já tá chegando, então já deve estar na porta para chegar, para acontecer. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Bom, para a gente encerrar com chave de ouro, jornal Isto É. China pede a seus cidadãos que deixem Israel o mais rápido possível. Se a China pediu isso, meu querido, é porque a coisa é feíssima. Vai acontecer algo horroroso de alguém contra Israel. Seja o Irã, seja com quem for. Então, se a China falou isso, é porque vai vir ataque maciço contra Israel. E vai ser gravíssimo contra Israel. Então, que Deus nos abençoe. Que essas loucuras parem para que nós não entremos no apocalipse tão grave. Pois se entrarmos, vamos dar bons passos para trás. Que Deus nos abençoe. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.